Livro de Neemias, capítulo 6, apenas o versículo 9 do capítulo 6, que diz assim, a palavra do Senhor: porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Esforça as minhas mãos. Amém, meus irmãos? Queridos, nós estamos diante de um texto muito conhecido e de um capítulo muito utilizado para as ministrações, que é o capítulo 6 de Neemias, onde a Bíblia vai retratar sobre o momento em que os inimigos conspiraram para surpreender e intimidar Neemias. Falar sobre o livro de Neemias é falar sobre um livro escrito em meados do ano 430 ao ano 420 a.C. Este livro ele vai tratar sobre a reedificação dos muros de Jerusalém. É um livro que tem 13 capítulos e a autoria dele, meus queridos irmãos, não foi de forma direta uma autoria de Neemias. Uns dizem que foi Esdras que escreveu, mas a afirmação mais concreta é que um cronista escreveu todas as narrativas que aqui estão descritas neste livro. Ele leva esse título de Neemias porque ele é o personagem principal das narrativas aqui expressas. Quando nós iremos observar este livro de Neemias, o lindo disto é porque o próprio nome de Neemias vai estabelecer um propósito de Deus, que era fortalecer o povo que estava retornando daquela opressão do cativeiro e se depararam com uma situação totalmente devastadora, com a cidade destruída, os muros estavam rompidos, e o nome de Neemias significa, irmão Cipriano está agindo, Jeová fortalece, o Deus que fortifica. O livro de Neemias, ele vai relatar, meus irmãos, justamente os 3 períodos do retorno dos exilados a Jerusalém, mas vai tratar especificamente de fatos ligados ao terceiro retorno, no ano de 444 a.C., e vai tratar sobre a reconstrução, de maneira mais específica, das muralhas que estavam totalmente destruídas. E vai frisar a importância da renovação espiritual e da consagração a Deus e a sua palavra. Nós temos que ter ciência que quando Neemias ele vai expressar tudo aqui, essas narrativas, ele vai também tratar justamente sobre uma renovação do conceito de Deus, sobre uma religação daquilo que foi quebrado. Então falar sobre o livro de Neemias é falar sobre um tempo em que Deus estabelece para que o povo retornasse ao primeiro amor, viesse novamente a venerar a Deus, agradecendo a Ele pelos livramentos concedidos pela mão de Ciro, e justamente isso é um cumprimento da palavra profética que Isaías ele vai proferir. Mas depois, queridos, dessa rápida introdução eu quero aplicar, porque o meu coração está fervendo, justamente sobre um tema que o Espírito Santo me compungiu, constrangiu meu coração, sobre Neemias e os anônimos da obra. Neemias e os anônimos da obra. Observe, meus queridos, toda obra tem um líder. Quem trabalha com construção tem um chefe de obra. Dificilmente você vai lembrar de um nome de um trabalhador, porque são muitos, mas facilmente você vai se lembrar do nome do chefe da obra. Quando lemos o livro de Neemias, nós fazemos menção dele porque ele é o personagem principal, mas ninguém trabalha só, irmão Carlos Alberto. Ninguém trabalha só, pastor Antônio Silva. E falar sobre Neemias é falar sobre um grupo de pessoas que deram a mão a Neemias para que aquilo que estava em suas mãos, o propósito, fosse concretizado. Qual era o propósito? A edificação dos muros. Observe, quando lemos o capítulo 6, de início, o capítulo 6 vai tratar justamente sobre aquele grupo de conspiração. Tales, o que é uma conspiração? São programações nos bastidores. Grupos de pessoas que estão organizando uma programação para destruir, para destronar, para promover uma afronta, uma conspiração, é isto. Então, observe que os indivíduos que aqui são expressos, Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio, essas personagens aqui que estão escritos, eles se levantaram para justamente se contrapor ao prosseguimento da obra. Mas observe, quando esta conspiração é levantada, o líder, que é Neemias, ele sente de primeira mão aquela opressão que surgiu. Mas o fato dele sentir aquela opressão não significa dizer que os seus cooperadores, o grupo da construção, também não sentiram
aquela pressão de oposição. Você vai observar que Neemias, se deparando com aquela situação, Neemias, ele chega a ser constrangido por eles, para que eles viessem negligenciar o propósito e viessem se aliançar com os seus opositores. Falar sobre Sanbalat, Tobias, Gesem o Arábio não é falar de pessoas qualquer, são homens que, politicamente falando, eram homens de cargos altos naquele período, que se levantaram, não eram qualquer pessoa da pobreza, pessoas que não tinham uma condição econômica instável, não, pelo contrário, eram pessoas que tinham conhecimento, que tinham peso político. Então você vai observar que quem se levanta contra Neemias são pessoas que têm poder econômico, têm poder bélico, têm poder acadêmico, têm conhecimento. Mas observe que quando Deus tem um propósito para se concretizar, o grupo de oposição se levanta, mas Deus não permite que o propósito ele venha justamente sofrer um dano. E eu estou pregando para pessoas aqui que estão me ouvindo, que às vezes estão titubeando neste período de crise, estão dizendo: Thales, os propósitos de Deus para mim estão se desintegrando, porque a oposição é muito grande. Mas escute o que Deus te comunica nesta noite: quem te deu propósito foi eu, então fica tranquilo, porque vai ter cumprimento. Eu prego para alguém que me ouve, que a sua vida espiritual está totalmente desvanecida. Você já perdeu a sua expectativa espiritual de ter um crescimento em Deus, mas Deus está dizendo para você: continua a fazer aquilo que eu te orientei para fazer. Tem pessoas, pastor Carlos Alberto, que estão negligenciando a ordem de Deus em detrimento da pressão da conspiração. Escute uma palavra que Deus me confia: Deus vai tocar no grupo da conspiração, porque estão servindo de pedra de tropeço para que a obra dele tenha continuidade. Nestes últimos dias, Deus vai soprar alguém do caminho para que o propósito dele se concretize. Se você crê nesta palavra, aonde você estiver, glorifique a Deus e te prepara, porque o mundo espiritual ele está em plena movimentação. Neemias e os anônimos da obra. Você vai observar que o líder Neemias, ele sofre essa opressão, ele sofre essa pressão, e todo líder sofre essa pressão. Qual é o pastor de uma congregação que nunca sofreu uma pressão tremenda? Que disse: Senhor, eu não posso contar aos membros, aos congregados, porque eles não vão suportar. Porque a estrutura do líder é diferente da estrutura daqueles que cooperam. Porque o líder, ele está de frente, ele tem uma responsabilidade sobre aquilo. E quantas pessoas que não estão me ouvindo agora, pastor Antônio Silva, que é um líder em um departamento, um líder em um campo, um pastor de um campo, pastor de uma congregação, uma irmã que dirige um ciclo de oração, está dizendo: irmão Thales, eu estou tão desesperada, que quem sabe você colocou a mão na sua cabeça e disse agora: Jesus, porque a perseguição tem se levantado. Pessoas que você nunca imaginou se levantaram contra você para servirem de empecilho. Tem pessoas que estão sofrendo uma pressão tão grande, que estão negligenciando muitas das vezes os cuidados básicos da sua fé, da sua aliança com Deus, consagração, oração, leitura da Bíblia, devocional, comunhão. Justamente temos que preservar estes princípios. E tem pessoas que por causa da pressão têm negligenciado isto. Mas entenda, o que o adversário mais quer é descobrir o teu ponto forte, para que você, neste ponto, seja fragilizado pelas pressões. Tem pessoas que estão interessadas em descobrir o teu segredo. Tem pessoas que estão interessadas em descobrir a fonte. Muitas das vezes alguém olha para ti e diz: meu Deus, como é que ela é daquela forma? Como é que ela é daquela forma? Eu não compreendo. Como é que ele passa tanta prova e Deus vai dando crescimento? Eu não compreendo. Como é que ela passa tanta perseguição com a família? Filho problemático, marido problemático, mas ela vai crescendo em Deus. Cada vez mais é cheia do Espírito Santo. Às vezes ninguém compreende, pastor Antônio Silva pregando, e uma perseguição, mas ninguém entende a forma como Deus usa. Isso é mistério, é o segredo com Deus. E tem gente que quer saber do segredo. O segredo de Neemias, queridos, era a preservação da aliança e a preservação do propósito. Eu quero liberar uma palavra para alguém. Milhares e milhares de pessoas, rádio ouvintes que estão me ouvindo agora.
Escute, não negligencie o propósito. Não troque o propósito pelas dúvidas que estão surgindo. Tem pessoas que estão dominadas pelas dúvidas. Será que vai dar certo? Será que vai prosseguir? Será que vai ter continuidade? O cimento está pouco. Os trabalhadores estão sofrendo a pressão. Quem está se levantando é alguém de poder. Quem está se levantando é alguém que tem conhecimento, que tem patente. Mas escute, não fique inebriado com as patentes humanas, mas confie no Deus que você serve. Receba nesta noite alegria para que você continue a realizar a obra que Deus colocou em sua mão. Falar sobre Neemias e falar sobre os anônimos é justamente tratar sobre um aspecto de valorização da companhia de trabalho. Você, meu querido irmão e minha querida irmã, que é líder de alguém, valorize o seu liderado. Por quê, irmão Thales? Porque ninguém consegue fazer massa e carregar ela ao mesmo tempo. Primeiro se faz a massa e depois se carrega. Então observe, você só está onde está porque alguém te ajudou. Você só está onde está porque alguém te deu a mão. Às vezes pessoas que ninguém conhece, ninguém sabe o nome, mas te ajudaram no ministério. Pastor Antônio Silva falou sobre a rádio. Alguém te impulsionou, alguém te projetou. Você tem nome agora, você tem um cargo elevado, você tem um respeito congregacional. Mas antes você tinha sido ajudado por alguém que não tinha nome. A obra só se concretiza porque existem anônimos trabalhando. Existem pessoas, irmãs de ciclo de oração, que nós não sabemos o nome, mas o céu conhece. Quantas mulheres de Deus não estão me ouvindo agora, que ninguém conhece o nome, não sabe de onde veio, mas estão clamando pela obra missionária, orando pelo pastor presidente, orando pelo Brasil, orando pelo ministério deste país. Ninguém sabe o nome, mas está edificando a obra, está fazendo o muro, e Deus está dizendo para você: eu vou galordear o seu feito. Eu vou promover uma história de crescimento para você, porque eu tenho visto o teu compromisso comigo, eu tenho visto o teu propósito comigo. Deus vai começar a te presentear na medida que você persevera no propósito que Ele colocou em tua mão. Falar de Neemias, é impossível não falar sobre os anônimos. Observe bem, falar de Neemias é falar de um homem estrategista, de um homem que traz o povo de Deus novamente a valorização do concerto divino. Mas falar sobre Neemias é falar de um homem que não negligenciou de informar os seus cooperadores do propósito que Deus tinha para fazer. O que é isso, Thales? Uma comunicação, a valorização do relacionamento interpessoal entre o líder e o liderado. Observe, minha querida irmã e meu querido irmão, tem coisas que às vezes dá muito errado na obra, porque falta comunicação, porque falta uma comunhão. Você já parou para conversar com o seu liderado que está lhe dando trabalho? Ou você já julgou de forma imediata? Tem pessoas que estão perdendo muitas pessoas na obra, porque no lugar de sentar para conversar, estão perdendo tempo em discutir, porque tem dado errado. Mas a estratégia de Deus para alguém, pastor Antônio Silva: sente e converse. Peça a Deus uma direção, peça a Deus um esclarecimento. Conte uma história para Deus, como disse o pastor Antônio Silva. Conte uma história para Deus, que Deus vai te dirigir na conversa. Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar direção, vai colocar a palavra na tua boca. Eu estou pregando para alguém que está inquieto demais por pessoas que estão dando trabalho. Mas sente, desça, porque Deus vai te dar a direção. Mas converse, valorize o relacionamento interpessoal, para que a obra tenha continuidade. Falar sobre Neemias e falar sobre os anônimos é falar sobre pessoas. Uns têm habilidades em fazer a massa, outros têm força física para carregar as pedras, outros têm força e têm habilidade em cortar madeira, outros têm força e têm habilidade para a guerra. Tem justamente o manejo com a espada, manejo com arco, manejo com flecha, sabe afiar uma espada. Outros são muito bons em manobrar os animais, em cuidar da plantação, em cuidar da alimentação dos seus cooperados, dos seus cooperadores, dos seus liderados. Falar sobre Neemias e a obra
E falar sobre Neemias e os anônimos é falar justamente sobre pessoas que estão para agregar. Quem sabe, meu querido irmão, a tua habilidade é com colher de pedreiro. Quem sabe, minha querida irmã, a tua habilidade é em afiar a espada. Quem sabe, meu querido irmão, a tua habilidade é carregar as pedras. Quem sabe você tem a habilidade de fazer a massa. Mas tudo isso é o organismo de Cristo em plena movimentação. Por que, Thales? Porque você é membro do corpo de Cristo e todo membro tem uma finalidade. Da mesma maneira que com Neemias, os seus cooperadores eram essenciais para que a obra tivesse um progresso. Então observe bem, quando eu li o versículo aqui, de número 9, a Bíblia vai expressar, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Agora pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Observe o que Neemias está expressando, meus queridos irmãos. Depois que Neemias ouve dos seus opositores que ele estava intentando promover uma revolta e sobressair entre o povo, Neemias, sabendo que tudo aquilo era uma mentira, era uma falácia, porque ele afirma no versículo 8, porém eu enviei-lhe a dizer-lhe, de tudo o que dizes coisa nenhuma sucedeu, mas tudo o teu coração inventas. Pastor Antônio Silva, infelizmente, nós iremos nos deparar aqui com uma história que é muito propício nós atrairmos para a atualidade. Quantas pessoas, meu pastor, não levantam falsos testemunhos para derrubar os Neemias da obra, para interromper o crescimento e o progresso dela? Quantas pessoas não inventam um falso, uma mentira de alguém que está liderando, que está tendo um progresso? E eu quero dizer para você, muito cuidado com quem você fala, muito cuidado para quem você fala, e muito cuidado de quem você fala. Tenha cuidado, porque Deus, ele fere aquele que toca na menina dos seus olhos. Neemias está se deparando com o momento em que os seus opositores estavam intentando fazer o mal e inventar uma mentira de Neemias, dizendo que ele queria se revoltar. Mas Neemias, no versículo 9, ele não vai justamente murmurar contra Deus, não. Neemias não vai questionar a Deus dizendo, Senhor, o porquê não. Neemias não vai falar dos seus cooperadores. Ele não vai dizer, não, eles estão me perseguindo porque alguém dos meus cooperadores aqui fez algo errado, não. Mas Neemias, no versículo 9, ele vai expressar dizendo, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra. Sambalate, Tobias, o Gesem Arábio, eles diziam o seguinte, nós vamos atemorizar Neemias, porque se a gente parar o líder, os seus cooperadores, eles também irão parar. Se a gente parar o líder, os seus liderados vão sofrer e vão desistir da obra, vão dar cabo da obra. Mas o lindo de Neemias, porque Neemias preserva a comunhão com o céu, Neemias preserva a comunhão com Deus. Eu estou pregando para alguém aqui que tem ouvido isto, tem ouvido uma calúnia, uma difamação contra o teu nome. Alguém tem se levantado para frustrar o teu ministério, para manchar a tua moral, mas você não está murmurando, você não está questionando, mas você está orando. O que nós aprendemos aqui, pastor Antônio Silva, o pilar da oração. O crente que ora tem resposta de Deus. O crente que ora contempla o movimento de Deus. E Deus manda dizer para você, eu tenho ouvido a tua súplica, eu tenho ouvido a tua oração, eu tenho ouvido a tua persistência nos joelhos. Tem pessoas que estão me ouvindo agora e você está com os olhos lacrimejando porque a palavra está te alcançando, mas Deus está dizendo para você, você não tem me pedido direção, eu vou te dar direção. Você não tem me pedido força, eu estou te dando força nesta noite. Você não tem me pedido sabedoria, Deus está dizendo para você, eu te dou sabedoria, porque o propósito é maior do que o medo, o propósito é maior do que a dúvida, o propósito é maior do que a mentira, o propósito é maior do que a calúnia, o propósito é maior do que a difamação, o propósito é maior do que Sambalate, maior do que Tobias, maior do que Gesem. O propósito de Deus é maior do que as tuas deficiências. O que eu quero dizer para você nesta noite é, receba
receba força, receba alegria, receba direção, receba estratégia. Eu estou sentindo vontade de correr aqui no estúdio da CPAD. Receba poder agora. Você que nunca mais falou em mistério com Deus, volte a falar em mistério com Deus agora. Seja renovado agora. Seja renovado agora. Irmão Erivan, pastor Antônio Silva, eu estou sentindo o fogo de Deus me envolver aqui. Receba a graça de Deus agora. Deus está blindando alguém com um manto de proteção, porque você estava sensível à ação do adversário. Mas em nome de Jesus agora, toda arquitetura, toda engenharia, toda programação do inferno contra a tua vida, em nome de Jesus, caia por terra agora. Caia por terra agora. Espírito do medo saia. Desistência saia. Da lamanda shuribicandaraia. Receba a força de Deus para que você persevere. Neemias vai dizer: Senhor, oh glória, esforça as minhas mãos. Aonde tu estiveres agora, Deus está dizendo para você: essas mãos encalejadas da obra não estão sendo desprezadas por mim. Tem pessoas que estão me ouvindo agora e têm dito: Thales, eu tenho passado um tempo de tanto desprezo, eu tenho enfrentado um silêncio com Deus tão grande, parece que quanto mais eu faço, os sambalates se levanta. Mas Deus está dizendo para ti: continua a fazer aquilo que Ele te confiou. É bem verdade que as tuas qualificações são poucas. É bem verdade que você na fala não é tão culto, não sabe falar direito muitas das vezes. Mas Deus, Ele tem contemplado o teu clamor. Ele tem contemplado a tua oração por causa da sinceridade. E Deus confia esta palavra para ti. Assim como Neemias orou ao Senhor, ore nesta noite, Deus. Esforce as minhas mãos para a obra. Esforce as minhas mãos para a obra. Pelo poder que há no teu nome, falar sobre Neemias e os anônimos é falar sobre um conjunto de membros, um corpo formado, um grupo de pessoas que estão sofrendo uma pressão, mas estão debaixo da promessa. Para encerrar a minha participação agora, eu quero dizer para você: é bem verdade que eu não conheço, não sei aonde você está, não sei o teu nome, não sei a tua rua, a tua casa, mas Deus te conhece, anônimo de Deus. Deus te conhece, anônimo de Deus. Valoriza o líder que tu tens, valoriza o pastor que tu tens, valoriza a dirigente do departamento que tu tens, valoriza, preserva a comunhão interpessoal, porque foi Deus que colocou, foi Deus que estabeleceu, foi Deus que estabeleceu para um propósito específico. Ore por ele, jejue por ele, entre em um contato com Deus por ele. Por que, Thales? Porque a obra precisa de companheiros espirituais, de uma comunhão interpessoal, de uma valorização da companhia de trabalho e de o poder da intercessão valorizado. Para encerrar a minha participação, eu queria tomar 2 minutos, pastor Antônio Silva, para orar pelos irmãos e as irmãs. Você que está agora ouvindo, com a permissão do pastor Antônio Silva, ele me confia agora para orar por você, para orar pela sua família, para orar pela sua casa. Você que está enfermo, você que está enferma, você que é um líder que está se deparando com uma situação desta maneira que Neemias se deparou, eu vou orar por você agora. Não sei onde você está, mas agora ore comigo. Feche os olhos. Se você estiver se dirigindo agora, vai glorificando a Deus dirigindo, porque Deus vai te envolver aonde você está. Querido Deus e eterno Pai, eu preguei a tua palavra, Senhor, como tu me dirigiste para esta noite. Neemias e os anônimos da obra. É bem verdade, Senhor, que quando o adversário vem, ele não atinge apenas o líder, mas o grupo que está trabalhando também é afetado. Mas é bem verdade que a carga maior é sobre quem está na frente, é sobre o cabeça, é sobre aquele que tem responsabilidade. Mas nós sabemos muito bem, Deus, que ninguém pode trabalhar para ti da maneira que tu queres. Muitas pessoas estão com patologias, com enfermidades, pessoas que têm vontade de fazer tua
obra, mas estão enfermas. Eles não conseguem fazer a obra, porque estão acometidos, quem sabe, da Covid-19 agora. Pessoas que estão com problemas, Senhor, de doenças psicossomáticas, doenças psicológicas, depressão. Quantos cooperadores e cooperadoras tuas, Senhor, estão parados em casa, porque, não, Senhor, foram alcançados, foram afetados por essa pandemia. O desânimo tomou conta, a tristeza invadiu a alma, desacreditaram do ministério, quem sabe entregaram até o cartão de membro. Mas Deus, neste momento agora nós te clamamos, visite agora a tua serva, Senhor, visite o teu servo agora, Pai. Enfermidade física no corpo agora, da cabeça à planta do pé, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, saia, saia, bate em retirada agora toda enfermidade na cabeça, nódulo no seio, hérnia de disco, bico de papagaio, inchaço no joelho, líquido no joelho, diabetes, colesterol. Em nome de Jesus, você que está cometido a Covid-19, nesta infecção sanguínea, seja agora tocado por Deus agora. Todo espírito de enfermidade saia pelo poder que há no nome de Jesus. Você, cooperador e cooperadora, Pai, eu quero orar por ele agora e ela, que estão trabalhando na tua obra, e aqueles que deixaram de fazer tua obra. Pai, visite ele agora e visite ela com graça, visite com força, visite com direção, visite com alegria. Deus, tenha misericórdia dessa alma, tire essa tristeza do coração, esta angústia que aperta. Visite este obreiro, Senhor, que muitas das vezes está cooperando na tua obra, mas passa um tempo de solidão, ninguém consegue entender, a angústia é muito grande, Senhor. Às vezes a família não entende, ele entra no quarto, ele ora, Deus, porque está rodeado de pessoas, mas é como se estivesse só. Mas visita este Neemias agora, visita este Neemias agora, em nome de Jesus, Pai, visite ele com alegria. Eu quero agradecer ao Senhor Deus pela oportunidade que o Senhor me confia, e porque milhares e milhares e milhares de pessoas ouviram esta palavra e foram alcançadas pelo teu toque. E é isto que com certeza eu te peço, e com certeza na vitória eu te agradeço, em nome de Jesus. 23 horas e 43 minutos. Meu Deus. Glória a Deus. E ouvimos aí a ministração da palavra de Deus pelo jovem pregador, nosso irmão Thales Vinícius. E Deus continue abençoando o ministério que o confiou e ajudando em todas as coisas. Meus irmãos, é sempre um prazer, é sempre uma satisfação saber que estamos envolvidos no maior exército de todos os tempos, aqueles que fazem parte do reino de Deus, a igreja de Deus na terra. É o maior exército que existe.